Bom dia, galera. Beleza? Vocês estão bem? Bom, hoje a gente vai ver um assunto aí muito importante, meus queridos, que é o seguinte: a primeira lei de Ohm. A primeira lei de Ohm, ela vai nos mostrar o porquê de que a gente tem a corrente elétrica nos materiais. A corrente elétrica, ela é um movimento ordenado dos elétrons no interior de um condutor. Nesse caso, a gente tem o aparecimento de uma corrente elétrica somente se a gente tem um estímulo. E esse estímulo ele é dado pela tensão elétrica, que é representada pela letra U, e a unidade dessa tensão elétrica ela é dada pelo volt, em homenagem ao cientista Alessandro Volta. E a letra V maiúscula é a abreviação dessa unidade. Já a resistência elétrica, ela representa a dificuldade que os elétrons eles têm de se movimentar no material. Essa dificuldade pode ocorrer devido à própria interação que esse elétron ele vai ter com átomos lá no interior do material. Você pode pensar também com as camadas eletrônicas. Nesse caso, o I é a corrente elétrica e ela é dada em ampere e abreviado pela letra A. Uma observação aqui sobre a unidade da resistência elétrica é que ela é dada em ohm. Ohm foi um cientista alemão que propôs essa primeira relação matemática. Bom, o que acontece? Se a gente tem, por exemplo, um material que não é aplicado à tensão elétrica, que é esse primeiro caso, nós temos uma movimentação ao acaso dos elétrons, e nesse caso não temos um movimento ordenado. Já se a gente aplica uma tensão elétrica, esses elétrons eles vão se movimentar de forma ordenada, e aí teremos o aparecimento ou uma indução do movimento dos elétrons. Um condutor que apresenta essa resistência, ele vai ter denotado por esse símbolo aqui do resistor, beleza? Bom, galera, agora a gente vai fazer um exercício de aplicação desse conceito. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês do exercício. Então, é o seguinte exercício. Esse exercício é da Universidade de Brasília. Essa Universidade de Brasília, ela foi fundada na década de 60. E o exercício é o seguinte: suponha que uma pessoa em Brasília, na época de seca, aproxime sua mão de um carro cuja carroceria apresente uma diferença de potencial. Nesse caso, a diferença de potencial é um conceito equivalente à tensão elétrica, que é dado pela letra U, que nesse caso, vai ser 10 mil volts. Então, esse é o exercício que estamos fazendo. A gente tem que primeiro organizar todos os dados que a gente tem do problema para depois responder a pergunta. E essa diferença de potencial aplicada à correlação ao solo. No instante que a mão estiver suficientemente próxima ao carro, fluirá uma corrente que passará pelo ar e pelo corpo da pessoa através de seu pé e atingirá o solo. Então, a gente pode fazer uma modelagem aí, que na verdade a gente tem duas resistências aí, uma resistência devido ao ar e uma resistência do próprio corpo. Sabendo que a resistência elétrica do corpo da pessoa no percurso da corrente elétrica então a resistência do corpo vai ser de 2.000 ohms, e que uma corrente elétrica causará a morte, e que a corrente elétrica que causa a morte é 300 miliamperes, nesse caso, então, ele pede para calcular em quiloohm. Então, vocês têm que tomar cuidado. Ele quer a resistência em quiloohm mínima que o ar deve ter para que a descarga não mate essa pessoa. Então, a gente tem que calcular a resistência do ar na unidade de quiloohms. Você vê que você tem que tomar cuidado para que não mate essa pessoa. Beleza? Bom, vou voltar aqui para a tela
Então, são esses resultados que a gente tem aí. Bom, como que a gente resolve esse exercício? A gente tem a seguinte opção: converter tudo para unidades do sistema internacional. Bom, se você olhar o miliampere, esse prefixo mili, ele representa um fator de multiplicação aí. Então, nesse caso, o miliampere equivale a 10 a menos 3 ou 0,001. Então, 300 vezes 0,001 é igual a 0,3 amperes. Beleza? Bom, então a gente pode aplicar aqui, nesse espacinho aqui, a primeira lei de Ohm. Nesse caso, a resistência que a gente vai obter ele vai ser a soma da resistência do corpo com a resistência do ar. Beleza? Então, a gente vai ter U igual a R vezes I. Aqui a gente tem a diferença de potencial ou tensão aplicada, que nesse caso é 10.000 volts. A resistência, que nesse caso vai ser a resistência total. Resistência total vezes a corrente elétrica, que aí nesse caso teremos 0,3. Bom, se vocês observarem aí, gente, a gente tem uma equação de primeiro grau. Esse 0,3 ele passa dividindo. Então, a resistência total, que é a soma da resistência do corpo com a do ar, vai ser 10.000 dividido por 0,3. Que se você for calcular, na verdade, quando a gente tem uma casa decimal, equivale a gente cortar a vírgula e acrescentar um zero em cima. Então, fica 100.000 dividido por 3. Então, a resistência total para esse caso vai ser 33.333 ohms. Beleza? Bom, só que nesse caso, a resistência total, ele é a soma da resistência do ar mais a resistência do corpo. Então, a gente está interessado em descobrir qual que é o valor da resistência do ar. Beleza? Então, de novo, vai resolver outra equação. Resistência total é 33.333 ohms, igual a resistência do ar mais 2.000. Então, esse 2.000 vai ter que passar subtraindo para a gente encontrar o valor da resistência do ar. Então, a resistência do ar vai ser 33.333. Deixa eu deslocar um pouquinho a câmera aqui para vocês enxergarem. Toma cuidado. Menos 2.000. Então, nesse caso, a gente vai ter 31.333 ohms. Só que esse resultado não está em quilo-ohms. O quilo é um fator 1.000. Então, a gente deve dividir esse número por 1.000. Bom, quando a gente divide por 1.000, a gente vai ter 31,3 quilo-ohms. Então, a gente dividiu um fator 1.000 aí. Beleza? Com alguma dúvida, galera? Depois coloque aí nos comentários do YouTube. Bom, então essa foi a primeira lei de Ohm. A gente pode também interpretar essa primeira lei de Ohm de outra maneira. Vamos usar aqui uma ferramenta chamada PET Colorado. O PET, ele é na verdade uma ferramenta. Ele é uma ferramenta que nos diz como mostrar aqui para vocês. Ela é bem interessante mesmo. É a seguinte ferramenta. Por isso que eu digo para você, toma cuidado.
Bom, meu povo, olha aqui, ó. Agora vamos entender a questão. Vou apagar aqui já o exercício aqui. A questão da proporcionalidade entre a corrente e a tensão. Relações de proporcionalidade são muito importantes, porque alguns exercícios a gente nem precisa entrar diretamente na primeira lei de Ohm, beleza? Entender o conceito é fundamental. Então, por exemplo, vamos aqui diminuir a resistência, vamos manter o valor da tensão fixo. Se a gente aumenta o valor da resistência, o que vai acontecer com a corrente? A corrente diminui, ó. Se você olha aqui do ponto de vista do modelo aqui, ó, esses pontinhos representam obstáculos para a movimentação dos elétrons. Então, para esse caso, quando eu aumento a resistência, eu aumento o obstáculo para a passagem da corrente elétrica. Se eu diminuo o valor da resistência, os obstáculos diminuem e o valor da corrente aumenta. Beleza? Agora, se eu diminuo a tensão aplicada, a corrente também diminui. E aí, galera, a gente pode fazer uma analogia com a seguinte ideia. Imagine uma cachoeira. Imagine que você tem o curso da água, beleza? Bom, se você tem o curso da água nesse rio, quanto maior a altura, maior vai ser a velocidade com que essa água ela atinge a base da cachoeira, beleza? Se eu tenho uma altura menor dessa cachoeira, menor vai ser a velocidade desse curso de água. Então, a gente pode fazer aí uma comparação da altura da cachoeira com a tensão elétrica e, nesse caso, a velocidade das águas com a corrente elétrica, beleza? Bom, uma outra coisa, galera, que é importante falar sobre a primeira lei de Ohm é que a gente pode também mostrar ela na forma gráfica. Então, a primeira lei de Ohm, a gente pode mostrar ela também na forma gráfica. Então, a gente tem a corrente no eixo horizontal e a tensão no eixo vertical. Bom, relembrando a relação da primeira lei de Ohm, a gente tem que a tensão, opa, tá falhando aqui, a tensão é igual a resistência vezes a corrente, beleza? Bom, galera, então, nesse caso aí, a gente vai ter o seguinte, que a gente vai ter uma relação linear da tensão com a corrente, beleza? Bom, você vê que ela começa do zero. Pelo seguinte, vamos analisar esse gráfico agora. Esse gráfico aí, a gente vai poder, então, relacionar com os eixos aqui desse gráfico. Bom, a tensão, ela está no eixo vertical. Então, na matemática, a gente diz muito que esse é o eixo Y. Eixo Y. Beleza? E na matemática a gente dá isso o eixo das ordenadas. Aqui o Y é o eixo X, o eixo horizontal, que a gente dá o nome das abscissas. Nesse caso o R ele vai ser o coeficiente angular dessa reta. Coeficiente angular. Beleza? Então, ele é a inclinação dessa reta. Quanto maior o valor da resistência, mais inclinada vai estar essa reta. Bom, vamos fazer um exemplo com valores numéricos agora. Vamos supor aqui que a gente tem sempre que começa do zero para o resistor. A gente tem o valor 5. Vamos supor que para o valor 5 de corrente, a gente tem uma tensão 10. E para o valor de corrente igual a 10 amperes, a gente tenha uma tensão de 20 volts. Bom, como que a gente poderia, então, para esse caso, calcular a resistência elétrica? A resistência elétrica ela vai ser dada pela seguinte ideia. A resistência, a gente pode pegar a diferença de valores do eixo vertical, ou seja, uma variação da tensão dividido pela variação da corrente.
Beleza? Bom, então vamos pegar a diferença de dois valores aqui. Então, aqui vai ser 20 menos 0 dividido por 10 menos 0. Beleza? Tudo bem, meu povo? Bom, então, fazendo essa diferença vai ficar 20 sobre 10, o que vai dar um valor de 2 ohms. Beleza? Bom, galera, curvas em que a gente tem a tensão com relação à corrente, a gente dá o nome também de curva característica. Para esse caso, vai ser a curva característica do resistor. Quando a gente tem esse comportamento linear, a gente vai ter que esse resistor, a gente diz que como ele segue a primeira lei de Ohm, ele vai ser um resistor ôhmico. Resistor ôhmico. Beleza? Bom, mas a gente tem alguns casos de resistores que não seguem esse comportamento. Veremos agora. Vou apagar aqui, galera. Bom, a gente pode ter casos de resistores que não seguem a primeira lei de Ohm. Para esse caso aí, que são os resistores não ôhmicos, a relação entre a corrente e a tensão, ela não vai seguir uma linha reta. Então, a principal característica de um resistor não ôhmico é a seguinte: quando a gente faz o gráfico da corrente em função da tensão em volts, nesse caso, o comportamento ele não é linear. Então, por exemplo, nesse caso, você poderia ter, por exemplo, uma lâmpada incandescente. A lâmpada incandescente, para quem não conhece mais, que a gente teve uma modernização, hoje a gente tem lâmpadas com LED já, né? Lâmpada incandescente hoje em dia vai ser aquela lâmpada de decoração, em que a gente tem um filamento que ele aquece e depois de um certo momento emite luz. Então esse é o exemplo para a lâmpada incandescente. Um outro caso de resistor não ôhmico, na verdade, é a placa fotovoltaica. Placa fotovoltaica não, o diodo. O diodo a gente não vai estudar aqui porque ele é um componente específico, tá? Então aqui a lâmpada incandescente, ela vai ser um resistor não ôhmico. Já a placa fotovoltaica, a gente vai estudar mais adiante, não vai ser agora, ela não é um resistor, tá? Beleza? Então esse é um exemplo de um resistor não ôhmico, ele não segue o comportamento linear. Bom, um resistor ôhmico, ele vai ter o comportamento de linha reta. Então, quando você observa, compara os dois, um vai ter a linha reta, o resistor ôhmico, e o outro não linear vai ter um comportamento que não segue a linha reta, não linear, ele não vai ser ôhmico. Beleza, galera? Então, o resumo da aula foi esse. A gente viu hoje o que era a primeira lei de Ohm. A primeira lei de Ohm ela é muito importante para a gente estudar o comportamento da corrente nos condutores. Nesse caso, a gente tem que a corrente elétrica ela vai ser induzida. Na verdade, ela vai aparecer no condutor quando a gente tem um estímulo. Esse estímulo ele é dado pela tensão elétrica e a gente tem a resistência elétrica, que na verdade é uma oposição. Então, no finalzinho da aula, eu vou compartilhar uma charge que resume tudo o que eu acabei de dizer. É uma charge que é clássica dentro da física, que é a seguinte: vou compartilhar com vocês agora para finalizar essa aula com a seguinte charge, que é essa charge aqui do site Embarcados. Ela é uma charge clássica. Então, para resumir o final da aula, a tensão você pode considerar como se fosse um empurrão para os elétrons. A resistência ela é uma dificuldade que o próprio material proporciona a movimentação desses elétrons.
e com muito esforço a corrente, que é o amp, ela vai se movimentando. Então, o volt aí é a unidade de tensão, então você tem empurrão da tensão. O ohm é a resistência elétrica, ela cria uma dificuldade de movimentação desses elétrons, que está com o chapéuzinho de ohm. E amp é de ampere, a abreviação de ampere, que na verdade aí você tem uma dificuldade a movimentação dela. O amp é a corrente. Bom, galera, então era essa a aula. Espero que vocês estejam fisicamente preparados e a gente volta para a próxima. Falou, meu querido!